A cadeia do hábito é muito leve para ser sentida até que seja muito pesada para ser quebrada. Warren Buffett. Você já se sentiu parado no meio do caminho? Como se o tempo estivesse passando por cima de você como um trem em alta velocidade, e tudo o que você faz é assistir. Como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior, sem progresso, sem direção, sem alma. Você acorda cansado. Faz o mínimo. Sobrevive. Mas lá no fundo, uma voz sussurra: não era isso que você imaginou para sua vida. Essa é a dor silenciosa do potencial desperdiçado. Ela não grita. Ela corrói. Ela aparece no silêncio do quarto, quando você olha para o teto e se pergunta: o que eu estou fazendo com os meus dias? Ela aparece quando você vê alguém vencendo, e tenta disfarçar a inveja chamando de sorte. Quando você se distrai com redes sociais, séries, conversas vazias, só para não encarar a verdade, você está se escondendo de si mesmo. E sabe qual é a verdade mais brutal? O mundo não vai parar para te dar direção. Ninguém virá segurar sua mão. O sucesso não tem compaixão por quem hesita. Ele recompensa os que decidem. Os que se levantam enquanto todos dormem. Os que fazem o certo, mesmo sem vontade. Porque no fim, a vida cobra caro daqueles que escolheram a facilidade. E entrega tudo àqueles que escolheram a disciplina. A maioria das pessoas não falha por falta de talento. Elas falham porque desistem no meio. Porque esperam sentir vontade. Porque confundem motivação com compromisso. Mas a realidade é crua. Motivação é um luxo dos fracos. Disciplina é a única ponte entre o que você é e o que você pode ser. Warren Buffett disse: o mundo não precisa ser complicado. Só exige paciência e decisões certas, feitas repetidamente. Ele não acorda animado todos os dias. Ele acorda comprometido. Enquanto o mundo corre atrás de atalhos ilusórios, ele continua investindo em ativos, em leitura, em si mesmo, silenciosamente, todos os dias. E é por isso que ele é quem é. Porque ele entende algo que poucos aceitam: disciplina é o único atalho real. As pessoas acham que clareza vem primeiro. Que precisam esperar inspiração, um sinal divino, um propósito desenhado nas estrelas. Mas o que vem primeiro é o movimento. A clareza nasce da ação. A mente só se organiza quando você para de procrastinar e começa a andar, mesmo sem saber o caminho completo. Você quer clareza? Levanta e age. Quer propósito? Se comprometa com algo maior que o conforto. Quer força? Escolha todos os dias a dor do crescimento ao invés da dor do arrependimento. A mente é como um músculo. E cada decisão disciplinada é um treino. Cada escolha certa, mesmo quando ninguém está olhando, é uma repetição a mais. E é aí que o jogo muda. Quando você percebe que o futuro não é um mistério, é um reflexo das pequenas decisões que você repete diariamente. Pessoas comuns esperam clareza para agir. Pessoas extraordinárias agem, e então a clareza aparece. Buffett, aos 11 anos, comprou sua primeira ação. Não porque sabia tudo, mas porque entendeu cedo que o tempo é o ativo mais valioso. E ele se disciplinou a pensar a longo prazo, quando todos queriam recompensas imediatas. E hoje, ele ainda lê mais de 500 páginas por dia. Não porque é emocionante, mas porque ele entendeu: você será pago, na vida, proporcionalmente à disciplina que tem de fazer o que poucos fazem. A verdade é que você não precisa ser o mais inteligente. Só precisa ser o mais consistente. A consistência cria resultados invisíveis no início. Mas com o tempo, eles se tornam inevitáveis. Você está cansado de falhar? De começar e parar? De se sentir fraco diante da própria mente? Então pare de negociar com seus sentimentos. Disciplina não pede permissão. Ela levanta e faz. Porque ela sabe que a vontade vem depois da ação, nunca antes. Quantas ideias morreram dentro de você por falta de execução? Quantos projetos, quantas versões melhores de si mesmo, foram enterradas pelo medo e pela preguiça? E agora, olhe à sua volta. O tempo continua correndo. As oportunidades passam. O mundo gira. A única pergunta que importa é: você vai continuar se traindo? O mundo não precisa de mais gênios preguiçosos. Ele precisa de guerreiros comprometidos, de sonhadores disciplinados, de pessoas que preferem ser temidas pela sua consistência do que admiradas pela sua genialidade passageira. Enquanto os fracos esperam por motivação, os disciplinados já estão no campo de batalha. Enquanto os inseguros contam suas desculpas, os comprometidos contam seus passos.
Enquanto os céticos zombam, os resilientes constroem. Você quer mudar de vida? Então abrace o desconforto. Sinta o peso da repetição. Rejeite a tentação de parar. Porque a disciplina é silenciosa, mas seu eco é eterno. Ela não faz barulho, não se exibe, não aparece nas redes sociais. Mas ela está lá, todos os dias, moldando impérios, criando legados, transformando fracassados em mestres. Ela é o tijolo que ninguém quer carregar, mas que sustenta as maiores catedrais da existência. E quando a dor bater, e ela vai bater, lembre-se, é nesse momento que os fracos desistem. E os imparáveis continuam. Porque eles sabem que há uma linha invisível entre o comum e o extraordinário. E essa linha se chama fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está assistindo. E agora? Você ainda vai esperar mais um dia? Ou vai começar hoje, o primeiro passo da sua verdadeira história? Você não precisa fazer tudo hoje, mas precisa fazer alguma coisa. Um passo, uma escolha, um sim silencioso ao seu futuro. Porque, enquanto você pensa se vale a pena tentar, o tempo está fazendo sua escolha por você. E o tempo não negocia. Ele passa. E com ele, leva embora todas as versões suas que poderiam ter existido. Você quer vencer? Então entenda isso de uma vez por todas. Sucesso não é sobre intensidade esporádica. É sobre consistência brutal. Não é sobre acordar motivado uma vez por semana e tentar mudar tudo de uma vez. É sobre acordar no dia ruim, e ainda assim fazer. Sobre treinar quando ninguém está vendo. Sobre estudar quando o corpo pede cama. Sobre trabalhar enquanto os outros se distraem. Sobre viver uma vida que ninguém aplaude, porque o palco ainda não chegou. Você quer os aplausos? Aguente os ensaios solitários. Quer o topo? Suba degrau por degrau, mesmo com os joelhos tremendo. Porque a disciplina, ela não te dá resultados no primeiro dia. Ela te dá resistência, clareza, confiança. Ela faz você se tornar alguém que não precisa mais de promessas, porque já virou a própria promessa cumprida. Warren Buffett vive como prega. Ele não corre atrás de modismos. Ele não investe por impulso. Ele estuda, analisa, espera. Ele entende o valor da paciência disciplinada. E é por isso que ele colhe o que poucos conseguem plantar, resultados gigantescos, com movimentos silenciosos. Você está buscando respostas rápidas? Então pare agora. Porque isso não é um discurso sobre atalhos fáceis. É sobre o único atalho que existe. Fazer o que precisa ser feito todos os dias, até que os resultados sejam tão grandes que ninguém consiga ignorar. A disciplina é a mãe do respeito próprio. Porque cada vez que você faz o que prometeu a si mesmo, algo dentro de você muda. Você começa a confiar em si, a se olhar no espelho com orgulho, a parar de buscar validação externa, porque sua própria consistência te valida. E essa é a força mais perigosa do mundo. Quando você começa a se respeitar, o mundo aprende a fazer o mesmo. Mas isso não vai acontecer se você continuar negociando com suas desculpas. Se continuar justificando sua preguiça com argumentos inteligentes. A mente é esperta. Ela vai sempre tentar te proteger do desconforto. Mas o desconforto é a ponte. E do outro lado dela, está a vida que você sempre quis. Você não precisa sentir vontade. Precisa sentir responsabilidade. As pessoas acham que os grandes realizadores são movidos por paixão. Mas Buffett já disse, o que importa não é o quão duro você trabalha, mas o quão inteligente você trabalha, e o quão consistentemente. Ele sabe que paixão sem disciplina é só fogo de palha. Mas disciplina é fogo eterno. Você já parou para pensar que sua falta de resultados não é porque você não é bom o suficiente, mas porque você desiste cedo demais? Por que você só age quando sente vontade? Por que você está viciado em picos de dopamina, mas não consegue suportar a planície da constância? Isso te faz fraco. E o mundo não perdoa a fraqueza disfarçada de distração. As pessoas mais bem-sucedidas que você admira, são viciadas em uma coisa, rotina disciplinada. Elas fazem do tédio uma arma. Transformam o comum em extraordinário. Elas sabem que todo mestre, antes de ser aplaudido, foi ignorado, ridicularizado, duvidado. Mas ele continuou. Porque ele tinha algo que ninguém via, uma decisão inegociável. E agora, a pergunta que muda tudo. Você decidiu? Porque se você ainda está esperando pelo momento certo, pela inspiração perfeita, pelo dia em que tudo vai se alinhar, esqueça. Esse dia nunca virá. O que vem é hoje.
O que vem é agora. E o que você faz com esse momento define os próximos 10 anos. Você está cansado da vida que leva? Está preso em um emprego que odeia? Em um corpo que não respeita? Em uma rotina que te suga a alma? Então pare de fugir e olhe para o espelho. Você é o responsável. E isso é libertador. Porque se a culpa é sua, a mudança também é. Você tem o poder de virar o jogo. De ser o autor do próprio destino. Mas só se tiver coragem de fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém estiver olhando. Mesmo quando estiver difícil. Mesmo quando doer. E vai doer. Porque crescimento exige fricção. E fricção cria força. E força cria direção. E direção cria destino. Você não nasceu para viver no automático. Você nasceu para dominar sua mente, seu corpo, seus dias. E isso exige disciplina. A única coisa que separa o que você quer do que você tem não é motivação. Não é sorte. Não é talento. É disciplina. Warren Buffett levou mais de 40 anos para construir a fortuna que tem. Mas todos os dias, ele fazia o que precisava ser feito. Mesmo sem glória. Mesmo sem plateia. Mesmo sem garantias. Porque ele sabia que o futuro é fiel àqueles que são fiéis à sua rotina. E você? Tem sido fiel ao seu futuro? Ou está se traindo nos pequenos momentos? Aquela soneca a mais. Aquela promessa quebrada. Aquela justificativa bem argumentada que mascara o medo. Você quer mudar de vida? Então mude seus hábitos. Porque sua vida é só um reflexo deles. A disciplina não começa na ação. Ela começa na decisão. E se você ainda não decidiu que vai até o fim, vai parar no meio de novo. Você não pode controlar tudo. Mas pode controlar seu compromisso. E isso, ou muda tudo. Você tem ideia de quantas vidas incríveis foram enterradas vivas sob a terra do comodismo? Quantas ideias geniais jamais saíram do papel porque alguém preferiu conforto ao sacrifício? Você já se perguntou quantas versões suas estão esperando que você pare de desistir? A diferença entre o você de agora e o você que você sonha ser, é o quanto você está disposto a fazer mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não tem feedback. Mesmo quando parece que nada está funcionando. Porque os resultados vêm para quem aguenta o tempo da semente. E esse tempo, cobra. Cobra silêncio. Cobra constância. Cobra fé cega no invisível. Mas é aí que os grandes se revelam. Eles não precisam de plateia. Precisam apenas de um motivo. Um propósito que os arranque da cama quando todos os alarmes do mundo falham. Uma visão que seja maior que a dor do agora. Um porquê tão forte, que o como se torne irrelevante. E se você não tem esse porquê, você precisa encontrar. Porque sem propósito, a disciplina vira tortura. Mas com propósito, a disciplina vira força divina. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes tentando criar a lâmpada. Mas ele não via falhas. Ele via tentativas. Porque ele entendia que cada passo, cada erro, cada noite sem dormir, era parte do processo. Ele não romantizava o fracasso, mas o abraçava. E isso o fez imortal. E você? Como lida com seus fracassos? Eles te definem ou te constroem? A maioria desiste no primeiro obstáculo. Você precisa ser aquele que continua, que aprende, que se adapta. Porque a disciplina verdadeira não é sobre rigidez. É sobre resiliência. É sobre cair 7 vezes e levantar 8. É sobre entender que cada queda ensina. Cada dor lápida. Cada erro empurra você um passo mais perto da sua essência. Warren Buffett perdeu bilhões em decisões erradas. Mas ele nunca parou. Porque ele sabe que o jogo da vida não se ganha com vitórias pontuais. Se ganha com permanência. Com longevidade. Com decisões consistentes feitas em silêncio. E é por isso que ele se tornou uma lenda. Não por fazer mágica. Mas por fazer o básico, todos os dias, com excelência. A pergunta agora não é se você quer vencer. Todo mundo quer. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Está disposto a ser disciplinado quando ninguém estiver aplaudindo? Está disposto a continuar quando tudo parecer parado? Porque a verdade é dura, não há sucesso sem dor. A única diferença é que os fracos sentem a dor do arrependimento. E os fortes, a dor da transformação. Você precisa escolher. A cada manhã. A cada decisão. A cada vez que a cama te chama ou a distração te acena. Quem você quer ser? O que você quer deixar? Você vai ser lembrado como aquele que tentou, ou aquele que terminou.
Você não é seu passado. Não é seus fracassos. Não é suas desculpas. Você é o que você repete. E se você repetir força, disciplina e compromisso, vai se tornar inquebrável. O problema é que muitos confundem liberdade com falta de estrutura. Acham que fazer o que querem, quando querem, é liberdade. Mas isso é escravidão disfarçada. Liberdade real é ter disciplina para construir uma vida onde você não dependa de ninguém. Onde sua agenda seja sua. Onde sua consciência esteja limpa. Onde você durma em paz, porque fez o que precisava. E isso exige estrutura, rotina, regras, compromissos. Até que a vida dos seus sonhos pareça natural. Porque a verdade é essa, ou você se disciplina, ou será dominado pelas consequências da sua negligência. Henry Ford disse, você pode pensar que pode ou que não pode, de qualquer forma, você está certo. E isso é um lembrete brutal de que sua mente comanda tudo. A disciplina começa na crença. E a crença nasce da decisão. Você tem tudo o que precisa. Só falta fazer. Só falta começar. Só falta continuar. Porque não adianta começar forte, se você para fraco. A disciplina constrói a reputação mais poderosa do universo, a que você tem consigo mesmo. Quando você diz, eu vou acordar amanhã às 5 horas, e acorda. Quando você diz, eu vou treinar, vou estudar, vou terminar esse projeto, e termina. Você está construindo um império. Invisível, mas real. E com o tempo, esse império se torna inabalável. Você vira alguém que não depende de motivação. Que não precisa de lembretes. Que age mesmo sem aplausos. E isso é o que transforma o ordinário em extraordinário. Sabe o que faz alguém invencível? Não é talento. Não é carisma. É a capacidade de continuar quando a maioria para. E você pode se tornar essa pessoa. Hoje. Agora. Com uma única decisão, nunca mais negociar com a sua disciplina. Porque ela é tudo o que você tem. Tudo o que você precisa. E tudo que vai te levar onde você quer chegar. Você precisa entender isso agora, não amanhã, não depois, agora. Você é a causa da sua própria transformação ou da sua própria estagnação. Ninguém está vindo te salvar. Não haverá um momento perfeito. Não existirá um alinhamento cósmico de motivação, tempo, dinheiro e energia. O que existe é você, e o que você escolhe fazer com as próximas 24 horas. Se você continuar esperando pelo sentimento certo, vai morrer no mesmo lugar onde começou. Porque a vida não é gentil com quem espera demais. Ela é brutal, real e maravilhosa, mas apenas para os que têm coragem de enfrentá-la com disciplina inabalável. Você quer mudar o rumo da sua vida? Quer ter liberdade financeira? Construir um corpo forte? Criar algo que impacte o mundo? Quer olhar para trás e sentir orgulho do que construiu? Então pare de se sabotar. Pare de achar que você é exceção. Pare de repetir a mesma história de vítima que o mundo inteiro já contou. Pare de se esconder atrás de distrações, desculpas e desejos passageiros. A única coisa que separa você do que sonha é sua capacidade de se levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, sem ninguém ver, sem ninguém aplaudir, sem nenhuma garantia além da fé em si mesmo. É isso que Warren Buffett fez. É isso que Edison, Carnegie, Lincoln, Mandela, Jobs e tantos outros fizeram. Eles não foram perfeitos. Eles foram consistentes. Eles falharam, mas voltaram. Caíram, mas se reergueram. Foram ignorados, mas não pararam. E você? Vai parar por quê? Porque está cansado. Porque é difícil. Porque ninguém te apoia. Acorde. A dor da disciplina é temporária. A dor do arrependimento é eterna. Você vai ter que escolher. Hoje. Agora. Neste exato segundo. Ou continua sendo escravo da própria indecisão. Ou se torna o arquiteto da sua nova realidade. Feche os olhos por um instante. Imagine você daqui a 10 anos. Onde está? Com quem está? O que está fazendo? Agora imagine olhar para essa versão sua. E dizer que desistiu porque estava com preguiça. Porque não tinha vontade. Porque preferiu o caminho mais fácil. Você aguenta carregar esse arrependimento? Ou prefere carregar o peso da disciplina por um tempo, para depois viver uma vida leve para sempre? A verdade mais dura que você precisa ouvir hoje é esta. Você já perdeu tempo demais. Já se traiu vezes demais. Já viu o suficiente para saber o que não quer. Agora, finalmente, é hora de escolher o que você quer ser.
E se você chegou até aqui? Se algo dentro de você ainda arde, se sua alma ainda sussurra que há mais, então use essa dor, use esse fogo, use essa lembrança amarga do que você não quer mais ser, como combustível. Porque a partir de agora, toda vez que a dúvida vier, toda vez que a vontade de parar bater, toda vez que o velho você quiser voltar, você vai lembrar dessa verdade. Disciplina é o único atalho que existe. E você escolheu não viver mais no rascunho. Você escolheu se tornar obra-prima. Você escolheu continuar, mesmo sem forças. Você escolheu ser imparável. E se você quer continuar ouvindo histórias que fortalecem sua mente e aumenta sua motivação, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a motivação, crescimento pessoal e determinação são contados sem filtro, com verdade, dor e persistência.